Então, por favor, abram a Bíblia Sagrada no livro Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem. Queridos, eu quero fazer uma pausa aqui, porque é muito importante que todos entendam o que nós estamos lendo. Porque desde a leitura, o Senhor já vai colocando em nosso coração a mensagem que Ele preparou para nós. A gente acabou de ler que o Senhor pede que o povo volte. Então, que momento era esse? O que estava acontecendo naquele tempo? O povo de Israel, povo de Deus, estava saindo do Egito, depois de uma escravidão de 400 anos. 400 anos de miséria, de uma situação terrível que eles enfrentaram lá. E o Senhor, num plano de libertação, está guiando este povo. E o povo então seguindo as colunas, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, chegou num certo ponto, e o Senhor diz assim: voltem um pouco. Então guardem bem isso, saibam bem de que momento a palavra do Senhor está se referindo. Amém, queridos? Continuando a leitura. Então fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Amém? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado por tuas palavras. Os amados podem sentar-se, aleluia. Queridos, esse versículo 4 que ainda está na tela, explica o motivo destas movimentações que o Senhor estava realizando através daquele povo. Tudo era Deus quem estava coordenando. E por que ele fez dessa forma? Por que guiando o povo pelo caminho, daí a pouco pede para parar, pede para voltar um pouquinho para trás, pede para acampar num certo lugar e ali ficar? Porque está escrito nesse versículo: porque eu serei glorificado em Faraó. Então, questão número 1, para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado através do que estava acontecendo. E outro ponto, diz a palavra, e que também saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Era para que ele fosse glorificado e para que ele fosse conhecido pelos egípcios. Amém, queridos? E é aí que a coisa pega. Aí é que pega para muita gente. É nesse ponto que vem algumas confusões. É através de um versículo como esse, de uma situação como essa,
que a gente vai ter que entender que tantas vezes o que tem acontecido nas nossas vidas, o que a gente tem feito diante de Deus, servindo ao Senhor, até o modo como nós oramos e o modo como nós nos aplicamos na obra do Senhor, muitas vezes pega. Por quê, amados? Porque, vê se você entende uma coisa. Sair da situação em que se encontravam, sair de um tempo difícil, ser liberto. Então, neste ponto ótimo, é o que todo aquele povo queria, e é o que todos aqui certamente desejam também. Agora, mostrar a glória de Deus, aí aquele povo parecia que não havia entendido direito. É como quando hoje você recebe uma informação de algo que você vai ter que fazer, e aí você responde com um eita. Sabe quando você fala eita? Como vai ser isso? E eu vou então te explicar que é assim. Deus poderia mostrar a glória dele de muitas maneiras, afinal de contas ele é Deus. Ele criou todas as coisas, ele tem todo o poder. Também para se mostrar aos egípcios, ele poderia fazer de qualquer outra forma. Mas ele, sendo Deus, escolheu se revelar e escolheu mostrar a glória dele através do seu povo. Quem está entendendo? Faz um sinal. Ele escolheu isso. E para um povo chamado povo de Deus, deveria sempre ser um fator de orgulho muito grande. Afinal de contas, meus amados irmãos, não é algo assim que te parece ser extremamente agradável? Aí Deus te dizendo, você vai manifestar a minha glória, através de você eu serei exaltado, através de você eu serei conhecido. E como você reage diante disso? Eu preciso fazer algumas perguntas aqui para a igreja. A primeira é a seguinte: tem povo de Deus nesse lugar? Faz um sinal assim. Tem povo de Deus nesse lugar? Amém. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você deseja que o Senhor te livre de todo o mal? Te liberte de toda a escravidão? Quem deseja isso? Faz um sinal assim. Amém. Agora outra pergunta. Você aceita ser usado por Deus para manifestar a sua glória? Quem aceita? Essa é a hora que, se você quiser, você pode até usar o eita, que o eita está na moda, né? Aí você fala, eita, mas através de mim? Porque são perguntas que surgem. Sim, eu quero que o Senhor revele a glória dele através da minha vida. Mas como vai fazer isso? E é nesse ponto que tem tanta confusão. Porque muita gente acha que manifestar a glória de Deus é mostrar para o mundo uma vida sem problemas, um bem-estar extraordinário, uma vida que não traz um motivo para luta, para desgosto, para aflição. E não é assim. Se você realmente deseja revelar a glória de Deus através da sua vida, é pensar que nem tudo será como você pensa que deve ser. Não será assim, e eu quero te mostrar isso. Se você voltar um pouquinho no versículo 2, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote. Na verdade, essa é uma palavra hebraica que significa boca, que é uma entrada, e Hairote de libertação. Ou seja, uma entrada de libertação. Esse seria o significado de Pi-Hairote. Então eles chegam e Deus diz, acampe aqui, nesse lugar, em Pi-Hairote. O
que diz a palavra? Que aquele lugar estava entre Migdol e o mar. Migdol significa uma espécie de torre de vigilância dos egípcios. Ali era uma fronteira, e nesse lugar de fronteira havia esse Migdol, essa torre de vigilância. Os guardas egípcios estavam ali observando tudo que acontecia naquele lugar. Está lá o povo de Israel se acampando em frente ao Migdol. E também diante de Baal-Zefon. O que é isso? Um deus adorado pelos egípcios, obviamente um deus pagão. Um deus que, na crença deles, protegia os navegantes egípcios. Então era um santuário aqui, um Migdol ali, eles acampados aqui em Piairote e o mar. Um verdadeiro beco sem saída mesmo. Uma situação complicadíssima. E nesse ponto, meus amados, aqui as divergências entre aquilo que a gente pensa começam a acontecer. Quem já se sentiu dessa forma assim, enroscado na vida? Sem saída. Olha para um lado, pensa que pode passar por ali, mas não pode, porque o mar está ali. Quantas vezes olhando para o teu casamento você não vê mais saída? Quantas vezes olhando para a tua situação de saúde você não vê mais saída? Quantas vezes olhando para os teus relacionamentos você não vê mais saída? Você se sente cercado, amarrado. Você não vê chance de continuar, você não vê chance de vencer. Tantas e tantas vezes desistindo daqueles projetos que o Senhor colocou no teu coração. E aquele povo estava ali, cercado, naquele beco de fato. Deixa eu te falar, o que, para você, muitas vezes, é um beco sem saída, para Deus, é um beco de sua glória. Quem está me entendendo? Um beco para a glória de Deus. É que a gente não está entendendo. É que a gente está fazendo uma leitura no nosso modo. Olhando do modo como a gente quer ver. Olhando para tudo aquilo que está errado. Por que a coisa começa aí? Porque a gente quer libertação, a gente crê que o Senhor fez essas promessas para a nossa vida. De dar para a gente uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida de liberdade. Então, já que Ele prometeu, nada pode acontecer de errado, de ruim. Errado porque a gente pensa que é errado. Então, não poderia jamais, imagine, Deus prometendo libertação, o povo seguindo as colunas, ou seja, na direção de Deus, e se depara com o mar. Deus guiou esse povo justamente para a beira do mar, de um modo que olhando para aquilo, eles jamais poderiam atravessar, jamais. E começam então a surgir aqueles pensamentos do tipo, será que Deus errou? Quanta gente é nessa hora que começa a largar tudo para trás? Quanta gente que nessa hora começa a duvidar de que Deus realmente é bom, que Ele de fato está guiando, que Ele de fato está entregando para a gente uma vida melhor. Mas a gente está vendo aqui, que o que Deus realmente queria era manifestar a sua glória através daquilo. Deus estava fazendo tudo por trás, mas o povo não sabia. E quantas vezes Deus está fazendo coisas, Ele está movimentando seus planos, sem que a gente consiga entender o que Ele está fazendo. Mas não é outra coisa, a não ser manifestar a glória dEle através das nossas vidas. Amém, meus amados? Quem está entendendo, faz um sinal. As coisas não são como nós pensamos que tem que ser. Não somos nós que determinamos as coisas. Mas é Deus quem movimenta. Afinal de contas, Ele é Deus. Isso é uma coisa que o povo confunde. E se quer mesmo que Deus use a tua vida, eu vou perguntar de novo,
Você realmente quer que Deus use a tua vida para manifestar a glória dele? Realmente você deseja isso, amados? Então entenda uma coisa, vamos para o versículo 3. Olha o que diz. Então Faraó dirá: dos filhos de Israel estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Olha o plano de Deus qual é. Que olhando para aquela movimentação que o povo estava fazendo, meio que parecendo que não sabia para onde ia, afinal de contas estava indo, aí a hora que vira o mar, aí todo aquele povo voltando para trás e se acampando ali em Pi-Hairote. Qual era o plano de Deus ali? Que o faraó pensasse que o povo estava embaraçado. Era para o faraó pensar isso. É para você, meu irmão, tantas vezes entender que o que Deus está movimentando na tua vida é para confundir o inimigo. Quem está entendendo isso? Não sei se você já parou para prestar atenção nisso. Não sei se você já pensou a respeito dos teus problemas, que sim, pode ser Deus embaçando o olhar do inimigo, para que ele pense que você está perdido, para que ele pense que você não tem um Deus, para que ele pense que você está desamparado sem saber o que fazer. Amém, meus amados? Outra coisa, versículo do 5 ao 9, vê bem o que aconteceu, vamos lá. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Exatamente como Deus havia prometido, eu vou endurecer o coração do Faraó, ele vai voltar atrás com a decisão que ele tinha tomado de permitir que o povo saísse de lá e vai correr atrás desse povo. Isso é uma coisa que você pensa? Você admite que Deus faça isso contigo? Ele te promete uma liberdade, ele te guia por um caminho, você começa a ouvir a palavra dele, você começa a receber as revelações do Espírito Santo, está bonitinho no caminho do Evangelho. Será que você pode imaginar que Deus, por trás de você, está instigando o faraó a mandar um exército para te pegar? Essa, definitivamente, meus amados, não é uma mensagem para crianças. É uma mensagem para quem deseja ser maduro na fé, para entender a palavra do modo como ela é, e não do modo como tantas vezes nós recebemos. Deixa eu falar já para você que essa palavra do Pi-Hairote, a gente tasca o beco sem saída, e logo em seguida já vai dizendo: olha, então Deus vai te tirar de todo quanto é beco sem saída que você estiver, e glórias, aleluia, e vamos glorificar e tal. Calma, amados, porque não é bem desse jeito que acontece. É claro que vai ter um livramento, mas ninguém pode tomar posse dessa palavra assim: ah, então tá, saio daqui agora, já sei, eu estava mesmo num beco sem saída, não sabia como pagar essas contas, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque eu não arrumo emprego, ou porque eu briguei com a minha esposa, ou porque minha situação está difícil, não sei aonde, não sei o que e tal, e pá, e aí você toma posse dessa palavra e vai. Não vai adiantar nada para você. Se você não tiver um entendimento dessa palavra, ela não vai resolver nada. Nesse ponto, o povo simplesmente estava temendo. Nesse ponto, o povo não estava mesmo entendendo nada. Que negócio é esse? Vê aí o versículo 6. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, o faraó, né? Versículo 7. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, todos, e os capitães sobre eles, todos. Ó a situação. 8.
Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Quer dizer, até aí eles estavam de alta mão. Até aí estavam até confiantes. Até aí estavam até entendendo que Deus realmente estava no controle, concordando com o que Deus estava falando, ouvindo a palavra de Deus através de Moisés, realizando aquilo que o Senhor estava ordenando. Vê no versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Está imaginando a cena? Está imaginando o que seria estar lá no meio daquele povo? Está se colocando nesse lugar, amados, e trazendo para a tua vida hoje situações que você pode viver e que de repente você se sinta completamente cercado como estava aquele povo. O que você pensa depois de ter um crente dizendo para você que o Senhor tem uma palavra para você, o Senhor deseja te libertar, o Senhor deseja te dar um novo tempo, o Senhor deseja te levar para uma terra prometida? Aí você acredita. Aí na tua fé você já se movimenta nessa direção que Deus começa a te dar. Só que de repente, você vai viver uma situação dessa, como aquele povo estava vivendo. E não era nada fácil. Era realmente algo assim, extremamente diferente daquilo que eles poderiam imaginar. Mas eu preciso te falar que aquilo que na tua vida tantas vezes parece uma derrota, na verdade ela é Deus preparando a tua vitória. Aleluia! Você já parou para pensar que por trás de tantas coisas estranhas que estão acontecendo contigo? Sabe quando você começa a falar, poxa, mas uma atrás da outra? Sabe quando você começa a dizer, eu não consigo compreender como é que eu fui parar nesse lugar? Sabe quando você diz assim, eu tento fazer tudo certo, meu Deus, faço mal para ninguém, não desejo mal para ninguém, eu ajudo quem eu posso ajudar, eu vou no culto até, eu oro. Eu leio a Bíblia, eu estou frequentando a escola bíblica, e mesmo assim está me acontecendo um negócio desse? Será que já te aconteceu? Será que pode acontecer? Então, meus amados irmãos, as coisas, elas não são do jeito que a gente pensa. Quando você pensa que é derrota, quando você pensa que o caso está perdido, você deveria pensar também, será que Deus não está fazendo alguma coisa através da minha vida? Será que eu não estou vivendo essa situação para que o nome do Senhor seja glorificado através desse momento que eu estou vivendo aqui? Você já pensou nisso? Cutuca o irmão que está do teu lado e diga, pense nisso, irmão. Pense nisso, será que não? E eu não acredito que é sempre Deus que está por trás de tudo. Ele pode estar, mas a gente não pode garantir que esteja. Agora, aquele que confia, ele precisa revelar que confia através das atitudes que ele toma. Quais atitudes diante de dificuldades assim? Ah, quer saber? Vou abandonar tudo, não quero mais saber dessas coisas, já vi que não dá certo mesmo. Muita gente faz isso. Muita gente permite que o medo tome conta. E começa a querer voltar para trás muito rapidamente. Infelizmente, nós vivemos num tempo, amados,
que aquilo que foi falado a respeito de igreja, olha, eu até lamento ter que dizer isso, mas muita coisa que se fala a respeito de igreja é uma propaganda enganosa. Olha, vem para cá, porque tua vida de miséria é o fundo do poço onde você se encontrava, o beco sem saída em que você estava, já vai acabar nesse momento, pode se preparando para receber tua vitória, levanta tua mão, pega a tua bênção. Irmãos, você acha mesmo que a igreja serve para isso? Você acha mesmo que nada de ruim mais te acontecerá? Olha para esse povo, na direção de Deus, confiante na palavra, e está aí num beco sem saída. Está aí cercado por todos os lados, sem entender absolutamente nada que estava acontecendo. Então nós precisamos entender que isso pode acontecer com a gente, em todos os tempos das histórias bíblicas. Deus usou homens e mulheres em situações absolutamente críticas, complicadas. Eu poderia lembrar do Jó, eu poderia lembrar do Daniel, eu posso lembrar de Jeremias, eu posso lembrar de Isaías, eu posso lembrar de vários homens de Deus, dos apóstolos inclusive também, vivendo tempos terríveis, onde na verdade o que Deus queria através disto era manifestar a sua glória. O Lázaro morreu. E Jesus disse para sua irmã, já não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tem enfermidade, tem desencontro, tem tempestades que vêm na nossa vida para manifestar a glória de Deus. Sabe, e eu não estou te dizendo isso para você, então agora meu desejo agora é uma tempestade, agora o que eu quero mesmo é ser perseguido. Não é isso, amados, é para você entender que essas coisas podem acontecer, e isso não significa que você tem que abandonar a tua fé, isso não significa que não está adiantando você servir a Deus, porque você não pode servir a Deus apenas para alcançar a tua liberdade da escravidão do Egito, mas também para manifestar a glória deste Deus, porque Ele já é todo de glória, Ele já é todo poderoso, Ele já tem toda a expressão que Ele deseja ter, mas escolheu pessoas como eu e você para fazer isso. Aleluia! Eu estou nessa, e eu confio em tudo que Ele está fazendo. O que eu não posso é desistir. Vamos ver aí, do versículo 10 ao 12, o que aconteceu com aquele povo. E o que acontece com a gente, muitas vezes, no caminho do Evangelho, que começa, irmão, a dar uma confusão. A fé começa a esfriar, você começa a não entender as coisas. Presta atenção. Versículo 10 fala assim, que chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e então o que? Temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamar é coisa boa, sim ou não? É orar ao Senhor, né? Clamar é um grito, né, pastor? Um grito assim de desespero, um pedido de socorro, isso é coisa boa? Coisa boa, mas misturado com medo. Um clamor misturado com medo. Tinham acabado de receber a palavra. Estavam exatamente na direção que a palavra de Deus deu para eles. Mas diante do cenário ali, surge o medo, e o medo faz um clamor misturado com medo. Se você me disser assim, mas pastor, não dá para a gente clamar misturando com medo? Não, dá, acontece, irmãos. Acontece, claro que sim. O medo muitas vezes vai fazer parte da nossa história. Então por que está vindo essa palavra? Para você entender por que muitas vezes você vai ter medo. Eu não consigo dizer para você, risca o medo da tua vida e toca em frente. Porque eu temo muitas vezes do que pode acontecer. E esse povo era povo de Deus de fato. E também estava temendo pelo que estava acontecendo. Vê no versículo 11, o que acontece?
E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Bom, aí é que começa o problema. Aí agora eles estão buscando um culpado. Agora eles estão querendo apertar o pastor da igreja e dizendo: viu, mas você não fala. Bom, é por isso que eu não falo. É por isso que eu não digo que vai dar tudo certo. Eu digo: Deus tem poder para fazer com que tudo na tua vida dê certo. Agora, se vai dar ou não, vai depender dele. Mas ali eles estavam encurralando o Moisés. Aí eles já estão com um pensamento, irmãos. É um pensamento que o faraó desse século deseja muito que você tenha. Viu? Morrer por morrer. Então por que nós não ficamos lá no mundão? Para quem ainda não consegue captar, o Egito representa o mundo de hoje. O faraó representa o Satanás. E muita gente está vivendo nesse Egito espiritual hoje, que é o mundão, precisando sair de lá. O Senhor levanta um libertador, está te tirando, está fazendo você caminhar para ter outro rumo na tua vida, mas aí vem as lutas. Aí vem uma situação como essa, que era Deus quem estava fazendo, e você, como você não está entendendo nada, você muitas vezes parece que recebe uma unção de inteligência, parece que é você quem sabe de tudo que está acontecendo, parece que é você que é onipresente, onipotente, você e eu, né? Também às vezes eu penso assim: não pode. E aí começa a querer voltar para trás. Por que fez isso? Por que a gente não ficou lá? Se é para ter essa vida de deserto aqui, não era melhor ter ficado lá, não? Pelo menos a gente tinha um pratinho de comida ali, comida ruim, mas pelo menos estava lá. Vê o versículo 12. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Irmão, só porque apareceu uma luta, eu digo só, entendendo muito bem qual era a realidade deles, né? Estou zombando deles, não. Eu estou entendendo perfeitamente que quando eu vivo situações assim, eu preciso mergulhar muito naquilo que o Espírito Santo está me revelando. E a mesma coisa você, que você está em situação assim, você precisa mergulhar, você precisa buscar intensamente. Mas eles dizem assim: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Uai, então assim, tão rapidamente já quer voltar e servir o mundo? Servir o mundão, servir o Satanás, quer voltar para lá mesmo? Então esse é um pensamento que muitas vezes nós temos. Pois, que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Só que o que eles não estavam entendendo, Deus vai realizar. O que você não está entendendo agora, Deus vai realizar na tua vida, meu amado irmão. Então não desiste, não queira voltar para trás, não queira viver como o mundo vive, não queira perder a direção de Deus que já está sobre a tua vida, não queira perder as consolações do Espírito Santo que mesmo em horas de aflição está sobre a tua vida, para dar sentido, para fazer você entender o que está acontecendo. E aí o que ia acontecer? Vamos ver aí a partir do versículo 13. Olha o que diz. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia! A gente precisa contar com um milagre que só Deus pode fazer. Nós precisamos trazer de volta para o nosso coração a esperança de que se o mar estiver fechado, o Senhor pode abrir para que a gente passe. Aleluia! E que através das situações tão difíceis da nossa vida, na frente do Baal Zefon, na frente de Migdol,
na frente, ali em Piairote, o Senhor abre o mar e pede que o povo passe. Eles passaram, mas os egípcios não. O inimigo, eles são afogados no mar, em frente à torre de vigilância, em frente ao Deus que protegia os navegantes egípcios, aleluia, e a glória de Deus foi manifestada. Quem tem essa esperança no coração, faz um sinal. Só que agora eu preciso te esclarecer algumas coisas para encerrar essa mensagem. Muito mais o Senhor revelou para mim os enganos que a gente tantas vezes comete diante das situações difíceis da nossa vida. Então eu preciso te esclarecer que nem todo beco foi preparado pelo Senhor. Muitas vezes quem cria esses becos é o próprio homem. Vamos pensar que esse livramento maravilhoso, esse mar que abriu, esse povo que passou a seco, coisa extraordinária, eles estavam num beco que foi Deus quem preparou. Aí você já começa a pensar, então será que na minha situação trata-se de um beco que Deus preparou para mim? Será que Deus quis me colocar nessa situação para promover um livramento espetacular, sobrenatural, através da minha vida, para que o nome dele seja glorificado e eu vou passar para o lado de lá, cantando o hino da vitória? Então deixa eu te dizer, tem beco que não é o beco da glória de Deus, mas são becos de enganos. São becos que o próprio homem cria e se põe lá, com as perninhas dele mesmo. Aí vai caminhando, quando viu, está lá. Quando ele se rende ao pecado, quando ele resolve viver na desobediência. Vamos lembrar de alguns casos. O Sansão, quando vai parar naquele lugar de vergonha, carregando lá os moinhos, como um verdadeiro espetáculo para os inimigos filisteus, completamente desmoralizado naquele lugar, cego, arrancaram seus olhos, perdeu toda a sua força, estava lá. Quem é que colocou Sansão lá? Foi Deus? Não foi Deus. Davi, quando resolveu colocar os olhos na Batseba, que era a mulher de um outro homem, e atravessou a linha da obediência, preferindo dar espaço para o seu prazer, ao ponto de ter um caso de adultério com aquela mulher. Se você não sabe, eu vou te falar, ele sofreu demais. Ele ficou no verdadeiro beco, ele já não sabia mais nem o que fazer. Só para você ter uma ideia, o filho dele estava contra ele, e o exército querendo matar o filho querendo matar o pai, e ele sem saber o que fazer. Um verdadeiro beco sem saída. Mas que beco foi esse? Um beco que ele criou. Judas. Olha o lugar que ele se pôs, olha o beco do Judas, ao ponto de se matar. Tirou a sua própria vida, porque não viu saída. Esses são, de fato, becos sem saídas, becos dos enganos. Eu tenho uma notícia para você, que mesmo em becos assim, só quem pode te livrar é o Senhor. Amém, meus amados? Então o que eu estou falando agora não é para tirar a sua esperança de ser liberto de uma situação como essa, mas isso requer de você arrependimento. Isso requer de você confissão de pecados. Isso não se resolve abrindo o mar vermelho. Isso se resolve com o rosto em pó, clamando pela misericórdia do Senhor, e Ele, em sua infinita misericórdia, pode te tirar de um beco desse também. Você tem becos como o de Daniel, por exemplo. Daniel estava no pecado? Não. Daniel é um homem fiel ao Senhor. Por que ele foi parar na Babilônia? Por culpa dele? Não. Mas Deus permitiu que ele fosse para lá. Chegou ao ponto de entrar na cova dos leões. Olha que é beco sem saída, mais do que esse.
Mas você já sabe como ele saiu dessa cova. Aleluia, dá glórias a Deus. Você já sabe que o Senhor o livrou. O Jó passou pelo que passou, eu tenho certeza que chegou num ponto que não só ele, como até seus amigos, estavam pensando, viu, dessa eu não saio mais. Doente, desgranhento do jeito que eu estou aqui, que não, só piora. Abandonado pela minha mulher, os filhos morreram, os servos morreram, perdeu todos os seus bens, e os amigos para ajudar só falava besteira para ele. É um beco sem saída. Mas você sabe o que aconteceu com Jó, amém? E a glória do Senhor se manifestou através destas vidas. Mas agora eu quero que você fique de pé para entender uma coisa. Irmão, eu peço que você tenha muita maturidade para entender o que vai ser falado aqui. Os becos preparados pelo Senhor sempre manifestarão a glória de Deus. Amém? Nem sempre haverá um livramento físico. Vou te dar outro exemplo. Paulo e Silas na prisão, acorrentados depois de serem açoitados. Você já sabe que eles cantavam hinos à meia-noite e de repente as cadeias se abriram. Foi um livramento físico e aquilo manifestou a glória de Deus. Mas e o Estevão? Era um servo do Senhor, tanto quanto era Silas, tanto quanto era Paulo, um jovem fiel, temente a Deus. E se vê ali amarrado e recebendo pedradas até a morte. Houve um livramento físico? Não. Mas até hoje a gente sabe que aquela vida manifestou a glória do Senhor, porque ele viu os céus abertos. Assim também morreu o Tiago na espada. Assim João morreu numa prisão na ilha de Patmos. E por que eu estou dizendo isso? Para te desanimar? Não, é para que a gente entenda como é a realidade com Deus. Para a gente compreender que não é assim não, sabe? Porque está dando errado, porque... Viu? Se nós resolvemos servir ao Senhor, nós temos que servir em todas as circunstâncias, orar em todas as circunstâncias, acreditar sim no poder da oração, mas não colocar esse poder como uma espécie de obrigação que Deus tem de atender aquilo que você está orando. Tem uma coisa que eu gosto muito, é que a oração não muda Deus. Quem que a oração muda? Quem ora. Amém? Quem ora se fortalece, quem ora compreende mais. Então, servir a Deus, deixa eu ver de novo, se tem gente disposta a servir a Deus aqui, depois desta paulada que a gente está tomando aqui. Você está disposto a servir ao Senhor? Então, você não vai ficar caindo e querendo voltar para trás, porque uma ou outra coisa deu errado, né, irmãos? O Senhor Jesus nunca te garantiu essas coisas. O que Ele te garante é estar contigo. O que Ele te garante é te fortalecer. E se você está servindo a Ele, Ele vai manifestar a glória dEle através da tua vida. Você entenda ou você não entenda. Mas por que Deus quer se mostrar para o mundo, já que tem tanta gente que não se converte? Por acaso os egípcios, quando viram aquilo, se converteram? Olha, irmãos, a glória de Deus não depende de ninguém se converter. Amém? Quando Ele manifesta quem Ele é, não está dependendo de aceitarem ou não aquilo que Ele está fazendo, porque Ele é Deus de qualquer forma. Então, para a gente crescer um pouco na fé, para a gente ter um entendimento assim, mais alinhado com a palavra de Deus a respeito das coisas que têm acontecido. Agora, para você não sair daí totalmente desanimado, deixa eu te falar, Deus tem poder para te livrar de tudo mesmo, aleluia.
Esse beco, caso alguém esteja num beco assim, é só você pensar. Fui eu que resolvi fazer a arte. Então, amém, irmãos. Corre atrás do perdão, corre atrás da misericórdia, espera por esse livramento. Amém? Agora, se você estiver vivendo aquelas coisas e no teu coração está assim, puxa, mas eu não quis desobedecer a Deus em nada, eu estou trabalhando, eu tentei algumas coisas, eu imaginei que eu estivesse fazendo a vontade de Deus, eu não cometi pecado nenhum, eu não roubei ninguém, eu não passei a perna em ninguém, eu não traí ninguém. E eu orei. Certo que eu não tive uma resposta clara se era para fazer ou não era para fazer, mas eu não entrei numa rota de pecado, eu não desafiei Deus, eu não coloquei Deus na parede, eu não determinei nada para Deus, porque, irmãos, diante de uma palavra como essa, como é que você vai determinar coisas para um Deus assim? E agora você está numa situação dessa, então que volte para o teu coração a esperança no milagre, aleluia, porque deixa eu te dizer que aquela não foi a única vez que Deus mostrou o seu poder para abrir um mar. Deus tem poder sim para te tirar disso de forma extraordinária, debaixo do poder dEle, para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. E se você não se lembrava disso, ou quem sabe nem estava mais pensando nisso, saia com isso dentro do teu coração nessa noite. Falar de coração, coloca as mãos aí no teu coração agora. Vamos orar e nos entregar ao Senhor. Irmãos, eu quero muito que você diga ao Senhor, Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor está no controle da minha vida, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. As coisas que o Senhor está fazendo por trás e eu não estou nem sabendo como é que é. Pai, eu quero tão somente confiar no Senhor. Eu quero entregar tudo isso nas tuas mãos. E se o Senhor quiser manifestar a tua glória através de mim, eis-me aqui, Senhor. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui estamos, Deus querido, recebendo Tua palavra. E certamente que muitos dos meus irmãos que agora ouvem esta mensagem estão se sentindo realmente encurralados em algumas situações da vida, estão vivendo, atravessando fases difíceis que são verdadeiros becos sem saída. Pai, nós aqui recebemos da Tua palavra que o Senhor tantas vezes planeja movimentações, o Senhor está nos levando para lugares que a gente pensa que não deveria estar, o Senhor está fazendo coisas que nós não queríamos nem ver, o Senhor está nos colocando em situações que a gente jamais imaginou, mas que através desta palavra nós queremos trocar tudo isso, Deus querido, que tantas vezes pensamos, por tão somente confiar no Senhor e dizer que realmente nós queremos Te servir para ser um instrumento da Tua glória, aleluias. Nós queremos declarar aqui que nós compreendemos que servir não é somente prosperar, não é somente obter recompensas imediatas por algo que nós estamos fazendo ao Senhor, mas sobretudo que a Tua glória seja manifesta através da nossa vida eternamente, aleluia. Aconteça o que acontecer, nós queremos Te servir, aconteça o que acontecer, use nossas vidas para mostrar a Tua glória. Esse é o desejo do nosso coração e assim nós nos colocamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus e todos juntos, em nome. Amém. Quem creu e recebeu, pode dar um glórias a Deus agora. Aleluia. Glória ao Senhor.